Sejam bem-vindos ao FatoCast. O FatoCast é o podcast que está comprometido com a verdade. A missão deste podcast é para você descobrir o propósito de Deus para a sua vida. E no programa de hoje vamos falar sobre 3 pontos. Iremos falar sobre a falta de discernimento das brechas ocultas no mundo espiritual. Iremos falar sobre a perda da essência e perda da fé durante a conversão. Iremos falar também como poder destravar a nossa luta diária para termos uma vida melhor com Deus. E hoje iremos falar com o Jefferson Santiago. Seja bem-vindo, Jefinho. Valeu, cara, muito obrigado. Prazer estar aqui, prazer estar no FatoCast. Prazer imenso. Vai ser um papo, espero que seja interessante, legal. Amém. E tenho certeza que vai ser para, como diz, né? Compromisso com a verdade, é isso? Amém, exato. Então, assim, Estamos comprometidos com a verdade. comprometidos com a verdade. Então, vamos derramar a verdade nesse Amém. podcast. A gente espera que Deus venha te usar, te abençoar. Amém, amém. Grandemente, mano. O Jefinho é meu amigo e o meu professor. Estamos lá no Conheça a Sua Bíblia. Amém. Eu não posso errar. A minha credibilidade tá na mesa. Vamos fazer uma prova oral aqui hoje. Que tal? Eu vou tentar me sair bem. Eu espero que Deus me use, né? Hoje a gente tá vivendo uma vida bem complicada, né? A falta de conhecimento e entendimento das pessoas dentro dos lares, dentro da vida pessoal, no trabalho, é complicado que a gente vê as pessoas meio mortas, sabe? E muitas das vezes as pessoas conhecem a palavra, só que ao mesmo tempo elas estão lá, parecendo zumbis, né? E hoje a gente vai falar sobre alguns pontos e esperamos que Deus venha nos usar para falar com vocês, né? As pessoas estão perdendo a oportunidade de conhecer Deus melhor, né? Porque acabam escolhendo o lugar obscuro da vida, mas elas não escolhem por querer. Elas acabam escolhendo por falta de discernimento e entendimento, por não saber o que é certo, o que é errado, e acabam perecendo na escuridão. O que fazer, chefe? O que podemos fazer, Jefinho, para ficar na luz e conhecer realmente quem Deus é e conhecer realmente o Deus vivo que perdoa e transforma? O que a gente pode fazer com essa questão que a pessoa meio que tá perdida no mundo, né? E meio que fica morta ou parecendo um zumbi no meio da rua. Só que ela tá carnalmente bem visível ao meu querer, por exemplo, à nossa vista, né? Você vê a pessoa andando, mas o espiritual dela é como se fosse um zumbi. Sim. O zumbi eu não ia usar, mas acabou vindo assim, né? E de fato que as pessoas hoje, elas estão andando como uns zumbis na rua, em casa, ou tratando as pessoas como um zumbi, sabe? E essa é a minha pergunta, o que você tá achando de tudo isso? Quando nós pensamos na humanidade, na criação e no homem, né? A gente entende através do Evangelho, das Escrituras, que o homem ele foi criado em Deus, ele foi criado para Deus. No Éden, quando Deus faz o homem ele é feito à imagem e semelhança de Deus. Okay. Então o homem tem dentro dele, ou ele tem uma centelha dentro dele, que a teologia, os teólogos colocam como a imagem, né? A imago Dei, a imagem de Deus. E essa imagem, esse sentido da vida, tudo isso que o homem busca, só se satisfaz, ele só vai encontrar esse sentido em Deus, porque ele foi criado para Deus. Sim. Então, enquanto esse homem, enquanto essa mulher, enquanto a humanidade não encontra Deus, não tem um relacionamento com Deus, não é religado a esse Deus, uma intimidade, né, não com tem Deus. uma intimidade com Deus,
O livro de Eclesiastes vai dizer que Deus plantou a eternidade no coração do homem. Aham. Então, alguns dizem que o buraco do coração do homem não Ah. pode ser preenchido por nada a não ser o próprio Deus. Uhum. Então, cada ser humano tem uma lacuna, um vácuo, Um vazio. um vazio dentro dele Aham. que só pode ser preenchido por Deus. Aham. Então, nessa busca, o homem, ele busca daí, ele vai tentar preencher isso, né? Essa Com lacuna os prazeres humanos. com o dinheiro, Aham. com o sucesso profissional, Sim. com o sexo, com filhos. E aí você encontra, muitas vezes, com coisas boas também. Sim, sim. São coisas boas também que tentam preencher, não são apenas pecados, mas Aham. coisas boas também o homem busca preencher. Sim. Esse vazio, né? Então, ele fica sempre de busca em busca. Ele Certo. sempre está buscando algo. E quando ele chega no alvo do seu objetivo, Aham. eu só vou ser feliz no momento em que eu alcançar a minha estabilidade financeira. Aham. E aí o cara luta. Começa o trabalho, vai, luta. E quando ele chega na estabilidade financeira, o que ele encontra? O vazio. O Ele não vazio. encontra nada. Sim. Porque aquilo ali é um ídolo que ele Ok, criou. E ele não entendi, consegue entendi. encontrar. Então as pessoas, como você bem disse, elas Ah. estão como zumbis, Aham. né? Andando por aí sem saber o que encontrar, sem vida. Uhum. Porque a vida que elas precisam não está nas coisas, Aham. estão em Deus. A Aham. vida que elas precisam está em Jesus. Só Amém. Jesus pode preencher Sim. esse vazio. Então elas estão buscando. Paulo vai dizer que os homens, eles estateiam, Aham. tentando buscar algo. Sim. E esse tatear é vamos dizer assim, né? A característica do zumbi, né? Que está aí tateando, buscando. Eu fui educado, eu fui carinhoso com essa palavra. Mas é exatamente isso, né? Que hoje nós vemos as pessoas buscando, tentando satisfação nos lugares, nas coisas criadas. Principalmente aquelas pessoas que são ricas, né? Uhum. Elas são ricas ou prósperas, né, em dinheiro, e elas acabam satisfazendo a carne com compra de bens ou Uhum. viagens e tal para preencher esse vazio. Exatamente. Mas elas estão cegas que esse vazio elas não conseguem preencher com bens materiais, Uhum. com a família, com viagens, com carros, com qualquer coisa. Você não consegue preencher esse vazio porque esse vazio é necessário ser preenchido com Deus. Exatamente. Então é difícil a gente pensa, porque a gente já conhece esse preenchimento que nos encheu e as pessoas que não entendem, porque, cara, isso é real. Eu acho que é real porque eu já fui vazio. Eu lembro que eu era vazio, eu buscava nas coisas para me satisfazer. Eu Uhum. buscava nos prazeres carnais para me Uhum. satisfazer esses vazios. E eu nunca consegui achar. Mas, cara, depois quando você tem um encontro com Jesus, tudo muda. Tudo muda. Sim. Não sim. adianta, cara. Jesus, ele realmente preenche esse vazio que a gente precisa, né? Ele é a satisfação maior, o desejo maior. Aham. Quando uma das parábolas de Jesus, ele vai dizer que existia um homem que ele colecionava pérolas. Aham. Mas aí um dia ele encontra uma pérola de grande valor. Aham. E o que ele faz? Ele vai e vende todas as outras pérolas Aham. para poder comprar essa pérola de grande valor. Aham. O que isso nos ensina é que todas as coisas do mundo são essas outras pérolas. Sim. Mas quando nós encontramos Jesus, a pedra de grande valor, a Sim. pérola de grande valor, Sim. os nossos olhos brilham. O nosso coração é cheio. Você já não quer saber mais de Você nada. não quer saber mais de Apenas nada. dessa Você pérola. pode vender tudo. Por isso que os crentes são doidos. Porque nós encontramos a pérola de Amém. grande valor, ou nós fomos encontrados por essa pérola de grande valor. Exato. E eu acho que é isso que a humanidade, que o homem precisa. Exato. O homem precisa de um encontro com essa pérola de grande valor. E, cara, não é difícil você encontrar essa pérola, apenas aceitá-la. Porque não é difícil também aceitar essa pérola. Essa pérola é tão simples e amorosa. Apenas o primeiro passo do homem deve aceitar essa pérola, aceitar a Deus, que o próprio Deus ele começa a trabalhar, ele começa a encher o vazio que você precisa. Porque muitas das vezes eu vejo, por exemplo, famílias que estão brigadas, esposas que estão brigadas com maridos, acabam buscando
preenchimento que eles estão vivendo. Vamos supor que duas famílias estão brigadas, a esposa ela acaba querendo achar outra coisa para preencher o vazio que acabou pensando que é por causa do marido na família, por exemplo. Uhum. E acaba não achando a solução, porque esse preenchimento do vazio que você estava vivendo não era a briga que você estava com seu marido. Uhum. Era a falta de Deus. Sim, sim. Porque o próprio Deus, ele consegue resolver seus problemas. O próprio Deus, ele consegue resolver o problema que você estava tendo de voltar para o marido, de não ter mais brigas, de ter uma Uhum. vida mais saudável com Deus. Uhum. E isso que as pessoas precisam entender, que isso é fato, cara. Que realmente, sem Jesus, você não consegue ter uma vida saudável com Deus, né? Uhum. Não existe a possibilidade disso acontecer, né? Aham. Porque quando nós falamos sobre essa busca, geralmente o que se tem é a religião. Sim. Então, a religião, uma forma negativa de se dizer sobre a religião é uma tentativa de o homem se conectar com Deus. Uhum. Então, quando eu faço, eu sou aceito por Deus. Eu estou tentando fazer as coisas para tentar agradar a Deus e chegar a Deus. Sim. Então, por isso que nós temos várias religiões no mundo Aham. tentando fazer algo para ser aceito. Aham. Eu tento fazer algo para ser aceito por esse Deus. Certo. Porque eu sinto falta, eu sei que algo faz falta em mim, e então eu busco isso nas religiões. Porque Certo. eu tento encontrar o sentido da vida nessas religiões que estão tentando me ensinar. Aham. Mas o evangelho é totalmente diferente disso. O evangelho é a verdade, né? E outra, quando nós pensamos sobre religião, é o homem tentando fazer algo para agradar a Deus. Aham. Quando nós pensamos no evangelho, é Deus saindo da sua glória, vindo em direção ao homem e resgatando o homem dos seus pecados e levando ele para junto de Deus. Uhum. E reconciliando esse homem com Deus. Uhum. Então, quando nós falamos sobre evangelho, é algo absolutamente superior às religiões. Uhum. Porque a religião é eu tentando fazer algo para ser aceito. Aham. É eu construindo projetos, maneiras, 5 passos, 5 regras Sim, sim. para tentar ser aceito. Mas Jesus fala assim, olha, para você encontrar a Deus é só por meio de mim. Uhum. E você precisa apenas colocar a sua fé em mim. Deposita a sua confiança em mim. Primeiro passo, vem primeiro passo. Confia em mim. Exato. Eu sou o seu Salvador. Amém. Eu sou aquele que te conduz ao Pai. Eu Aham. sou o mediador, Aham. o sumo sacerdote, o Cordeiro de Deus que tira o Aham. pecado do mundo, como Sim. diz João Batista. Sim. Então, a nossa única maneira, Homer, de se encontrar com Deus é por meio de Jesus Cristo. Não existe outro caminho. Não existe outro caminho. A única forma de nós nos relacionarmos com Deus novamente, termos um encontro com Deus e ter uma intimidade com Deus é por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele é o Deus Emanuel. Ele é o Deus que veio em nossa direção. Ele Sim. é um Deus que não está longe, Ele está perto de nós. Aham. Ele é o Emanuel, Ele se faz presente. Então, quando nós olhamos para Jesus, nós podemos ver em Jesus alguém semelhante a nós, um homem que veio, que ele sim, sem pecado, absolutamente sem pecado. Jesus não pecou, Jesus veio da viveu uma glória, vida né? perfeita. Ele nasceu da glória. Jesus é eternamente gerado do Pai, mas ele se fez carne, ele tabernaculou, ele armou a sua tenda, ele veio morar junto com os homens Sim. para nos resgatar de nós mesmos, nos resgatar do nosso pecado e nos resgatar da prisão de Satanás. Aham. O primeiro passo que a pessoa tem que dar é aceitá-lo. Depois de aceitar, vem as aflições, né? Que as pessoas. Acho que os convertidos, a gente pode usar o meio conversão, conhecem que depois que você dá o primeiro passo e aceita Cristo, vem as adversidades, os problemas, né? O que fazer quando você dá o primeiro passo? Vamos supor, eu vou dar o primeiro passo, eu aceitei Cristo. Irão vir as adversidades, os problemas. Como resolver? Como justificar? Porque eu passei por isso, mas eu quero ouvir o que você acha. Por exemplo, vamos supor, na sua conversão, você teve conversão ou você nasceu num berço cristão? Eu sou de berço, né? Como diz, né? Eu sou de berço evangélico, né? Um termo bem evangeliquez, né? Eu nasci na igreja. O processo, vamos falar de processo. O processo quando você se converte, é difícil? O processo, porque a gente vê as pessoas muitas das vezes se convertem, mas acabam
caindo no meio do processo. Uhum. Você entendeu? Acabam perecendo no meio do caminho. Uhum. Acabam caindo na escuridão, sem Sim. elas querer. Porque elas acabam não orando, jejuando, conhecendo a Deus e tal. Qual que é o caminho mais certo depois da conversão? O processo mais certo de seguir? Uhum. Olha, quando nós somos levados ao Evangelho e somos conduzidos a Jesus, nós precisamos ter algo muito claro, que nós somos chamados para uma vida de discipulado. Ok. Entende? Então agora não é apenas ser salvo e pronto, e agora a minha vida está resolvida. Aham. E agora, a partir de então, eu vivi uma vida assim totalmente errada e agora tudo vai se transformar e tudo vai ficar uau, mil Sim. maravilhas. Não, nós ainda temos a nossa natureza, ainda nós temos carregamos ainda tudo aquilo, todo o nosso estilo de vida. Aham. Então mas agora nós estamos caminhando com Jesus. Aham. Nós tivemos os nossos pecados perdoados, fomos reconciliados com Deus, justificados com Deus. Isso é uma salvação que aconteceu de forma instantânea. Aconteceu, não foi um processo, é algo que Aham. aconteceu. Mas nós somos colocados agora no discipulado, que é o vinde após mim. Aham. O convite de Jesus é: vinde a mim todos vós que estáis cansados, que eu vos aliviarei. Aham. Então, a partir desse momento, ele está chamando todos nós. É um Sim. evangelho, alguns dizem que é o evangelho da graça, né? Vinde a mim, todos vós, Sim. e ele está convidando a todos. Mas, a partir do momento que nós chegamos a ele e nós entregamos a nossa vida a E nos ele, arrependemos e dos pecados, nos arrependemos né? dos nossos pecados, reconhecemos Jesus como o Salvador da nossa vida, Aham. colocamos a nossa fé, a nossa confiança em Jesus. Agora, a partir de então, nós começamos um outro processo, Aham. que é um processo de santificação, E de conhecer a Deus, né? que é o processo de discipulado. Aham. Que agora eu vou caminhar com Deus, eu vou conhecê-lo, eu vou entrar em um processo de me aproximar dele. Aham. Porque quando Paulo vai dizer lá em Romanos, no capítulo 8, ele vai dizer que ele, Deus, nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho. Então, quando nós aceitamos a Jesus, ou quando nós fomos aceitos por ele, entregamos a nossa vida a Jesus, começou-se um processo em você e em mim. Qual é o processo? Deus está nos transformando à imagem do seu Filho Jesus. Ou seja, nos transformando para melhor, né? Completamente melhor, porque e outra, não é apenas um Jefferson melhorado, não é Aham. apenas um Homer melhorado, mas é um Homer e um Jefferson à imagem de Jesus, Amém. o Filho perfeito de Deus. Sim. Aquele que foi constituído em Deus, que foi gerado em Deus, que teve toda a sua vida ali na Trindade, mas que agora Deus está formando uma comunidade de filhos de Deus. Certo. E nessa comunidade de filhos de Deus, ele está nos transformando à imagem do seu Filho Jesus. Aham. Então agora nós somos o plano de Deus é que nós nos tornemos a cada dia mais parecidos com Jesus. Esse é o plano de Deus. E nesse projeto, e nesse processo, e nesse plano de Deus de santificação, Depois vem outro processo. esse é um processo que ele é orgânico, de forma natural, que ele acontece, às vezes, eu estou mais avançado. Um exemplo, tá? Ok, Eu sim. estou em um processo mais avançado que o Homer, ou o Sim. Homer está num processo de santificação, de Sim. semelhança a Cristo mais parecido que a mim. Aham. Então, nisso, Jesus vai nos moldando através do Evangelho, nos mostrando que nós ainda precisamos de Jesus. Jesus é a nossa pedra que nós colocamos nos nossos pés, mas a partir de então, nós começamos agora a nos tornarmos por meio do Espírito, não é por nossos méritos, não é pelas nossas forças, não é pelo quanto eu sou bom, mas é por meio do Espírito, Aham. ele vai nos moldando e nos transformando à imagem de Jesus. Sim. O nosso irmão mais velho, né? Então nós temos agora um exemplo, um modelo a seguir. Nós temos agora a quem olhar. E Aham. para quem nós estamos olhando? Para Jesus, o nosso Sim. irmão mais velho. Aham. Ele viveu uma vida perfeita, ele nos chama a santidade, Certo. ele nos chama a ter um relacionamento com o Pai, ele nos chama a viver uma vida de amor ao Uma próximo, vida digna, uma né? vida de
um marido que glorifique a ele, porque quando Paulo vai falar sobre os maridos, ele vai falar assim: olha, maridos, amem as suas esposas assim como Cristo amou a igreja. Então, qual que é o meu amor para minha esposa? Qual é o seu amor para sua esposa? É o meu, é a minha forma de amar? É o que eu aprendi com os meus pais? Não. Agora é o amor que eu tenho que olhar para Jesus e é o amor de sacrifício. Amar ela acima de tudo. Acima de tudo, se entregando, morrendo por ela, Sim. dando a minha vida por ela, Sim. para protegê-la, para amá-la, para entregá-la, de serviço, né? Porque Jesus, o amor de Jesus é um amor de serviço também. Sim. Que Paulo vai dizer que ele, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele se entregou e tornou-se a forma de servo. Sim. Então, como que nós amamos as nossas esposas? Nós servimos a ela como Cristo serviu a sua igreja. Sim. Nós morremos pelas nossas esposas, assim como Cristo morreu pela igreja. Sim. Então, quando nós estamos nesse processo de santificação, nós entramos. Ok, agora eu estou no Evangelho. Eu estou em Jesus Cristo. Sim. O que eu faço? Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Como eu amo a minha esposa. Jesus amou a igreja, dando a sua vida por ela. Como Jesus foi um bom filho, como ser um filho. Olhe para Jesus. Jesus nos ensina como ser um bom filho, porque ele foi um filho, ele foi filho tanto de José, e ele se submeteu à paternidade de José, como ele também foi um filho por excelência de Deus. Então, como eu sou, como eu devo agir? Olhe para Jesus. Jesus vai nos mostrar, Jesus vai nos conduzir como nós devemos ser, né? Então, Sim. esse é o processo do discipulado. Então, o discipulado é praticamente isso. É viver uma vida semelhança a Jesus. Uma vida de imitação de Jesus. Eu imito a Jesus. Eu tenho Jesus como minha referência. Eu tenho Jesus como meu balizador. Eu não balizo mais a minha vida pelo A, B ou C. A minha vida agora é balizada por Jesus Cristo. Ele é aquele que eu olho e quem me inspira, quem eu quero me tornar parecido e aquele que derrama a vida em mim e me ensina a ser como ele. Nossa, que legal. É em Jesus. É em Jesus. Então, às vezes nós não compreendemos o discipulado. Porque nós achamos... A gente quer que o processo corra rápido. Rápido. Nós queremos muitas vezes que seja rápido. Nós queremos que seja... Nós achamos que é pelos nossos esforços. Não, eu vou fazer muito. Quanto mais eu fizer... E nós sabemos que não é pelo nosso fazer. Que não é pelo quanto nós somos bons. Mas é por causa da graça de Jesus. Certo. Que nos conduz. Sim. Paulo, dizendo a Tito, ele vai dizer que a graça nos ensina. A graça nos educa. A graça nos direciona. A graça é como um tutor. A graça de Jesus, o evangelho de Jesus é como um tutor, sabe? Que nos pega pela mão. Sim. E vai nos guiando e nos direcionando. Olha, Jesus é o nosso objetivo, Jesus é o nosso foco. Sim. E como que nós vamos chegar a isso? Por meio da graça. Amém. Por meio do Espírito Santo, pelos frutos do Espírito. Sim. A conversão o significado da conversão é o processo, né? Eu vi agora pouco na internet. Eu acho que você já ouviu metanoia. Metanoia é igual a conversão. É o sinônimo de arrependimento, né? A pessoa tem que carregar sobre si essa metanoia. Metanoia é o arrependimento que vem... antes do processo vem o arrependimento, daí vem o processo. E o arrependimento, metanoia é uma transformação para você viver uma vida melhor com Cristo. Metanoia é para você ter uma vida mais saudável com Deus. Metanoia é para você ter uma direção melhor, para mudar a sua vida. E isso as pessoas procuram, né? Mas elas não conseguem achar por causa do vazio que elas têm. Então, o nosso conselho é que elas sigam essa metanoia que é Jesus também, porque o arrependimento é o significado de Jesus, né? O arrependimento que vai nos transformar a vida e encher esse vazio que a gente precisa é Cristo. Sim. Não existe outro
preenchimento, né? Uhum. É porque, sabe, mano, eu acho que muitas vezes nós queremos apenas uma melhora. Aham, Nós queremos uma melhora do bom comportamento, nós queremos apenas uma melhora externa. ok. Ou ter um carro melhor, uma vida boa. Externamente. Ok, É isso que muitas vezes nós esperamos, uma vida de aparência, sabe? sim. Eu quero ser um pai melhor, um marido melhor e tal, mas apenas externo. Aham, Mas o chamado de Jesus não é para ser apenas um Jefferson melhorado, aham, mas um Jefferson transformado. certo, E isso é a metanoia de Deus. certo. É a transformação de Deus. É um fariseu, levando para um episódio bíblico, Aham, pensa em um homem extremamente correto. uhum, Agora, assim, pensou? uhum, Triplica o seu pensamento sobre esse homem, porque ele era muito bom. uhum, Ele era extremamente correto em tudo que ele fazia, sim, na sua religião. Ele era um bom pai, um bom marido, ele era um bom mestre, ele era alguém sabe assim, uma reputação ilibada, uhum, alguém com uma moral muito alta. E aí Jesus chega pra ele e fala assim, sabe, cara, você precisa nascer de novo, exato. porque se você não nascer de novo, você não pode ver o reino. Aí o cara fala, como nascer de Como novo, que eu vou nascer de mestre? novo? Eu Mas vou Jesus entrar no ventre e sair? Sim, mas e ele está perdido com aquilo porque Sim. para ele estava já dentro do reino. Só que esse cara tinha um vazio. E ele precisava encher esse vazio. Só que o próprio enchimento que era necessário para preencher esse vazio estava na frente dele. Na frente dele. Só que ele não aceitava. Porque ele estava buscando Ah, a sua satisfação ou esse vazio, ou preencher esse vazio com regras, aham. cumprimento de regras. Sim. E isso é o que nós mais vemos, cara. Sabe assim, as pessoas tentando preencher os vazios, tentando cumprir regras, Aham. tentando cumprir preceitos. Porque no final, quando eu cumprir isso aqui, eu vou ser satisfeito, eu Aham. vou ser aceito por Deus, eu Sim. vou ter a bênção de Deus. Jesus está falando assim: olha, você precisa nascer de novo, você precisa de uma ação do Espírito Santo no seu coração. Você tem um coração de pedra aí que precisa ser transformado em um coração de carne. Amém. Você precisa do Espírito Santo dentro de você. Precisa dessa metanoia, Você né? precisa de uma metanoia. E isso não é algo que nós, Amém. sabe, isso não é algo que nós fazemos externamente. Porque Jesus vai dizer assim, ó, que nós não podemos colocar vinho novo em odre velho, porque o odre vai romper. Exato. Nós não podemos colocar tecido novo em roupa velha, porque vai rasgar. O que Jesus está dizendo? Que não é uma transformação estética, aparente, não é uma transformação apenas exterior, mas o que Jesus nos chama e está proporcionando a nós, ou que por meio da cruz ele proporcionou para nós, está Uhum. proporcionando a todos aqueles que creem, é uma mudança interna. É uma mudança de É uma coração. mudança para melhor. É uma mudança, é uma transformação de coração. Sim. É uma mudança de dentro para fora. Não é uma mudança aparente apenas, Aham. mas é uma mudança de coração, porque o coração é transformado. Amém. O coração é mudado. Agora eu amo a Deus, ou eu quero ter uma vida que agrade a Deus, não porque eu quero ser aceito, não para ser aceito, não para ter as bênçãos, mas porque eu fui encontrado por esse amor, eu fui encontrado por essa graça, e agora eu quero me derramar a esse Deus. Que você conheceu a verdade. Porque eu conheci a João verdade. 8:32, Porque né? eu conheci a verdade, e essa verdade tem transformado a minha vida. Eu não consigo mais ser o mesmo. Essa verdade te liberta, cara. Nós não podemos, sabe? O pastor Rudy, ele falou uma vez algo, ele falava A assim gente que... tá mencionando o Pastor Rudy em todos os podcasts. Ele é o nosso sócio. E ele falou uma frase bem legal uma vez, que a gente foi estragado para o mundo. Ah, E sabe, isso é uma verdade, porque eu já ouvi vários caras, sabe, que contam sobre isso, que falam assim, nossa, eu tive uma vida com Deus, encontrei Jesus, mas um dia eu tentei dar uma pecadela, sabe? Eu tentei dar uma saída, e aí eu saí e tal, fui curtir a vida, mas quando eu tava lá no meio da balada... Não consegui. A hora que eu estava, quando eu ia lá cheirar uma carreira, quando eu ia fumar uma maconha, quando eu ia, sabe, quando eu ia fazer algo que eu não conseguia. ah,
Por quê? Porque já foi transformado. Aham. Já teve um encontro com Deus. E quando nós fomos encontrados, nós já não servimos mais para o mundo. Você não consegue mais pecar. Os nossos olhos foram abertos. A nossa vida foi mudada. O nosso coração foi transformado. É, Nós agora não... Nós ainda temos... Nós pecamos, nós erramos. Mas nós não temos prazer mais no pecado. O pecado não é mais algo que nós planejamos. Nós não planejamos mais o pecado, nós não temos o pecado como mais algo que nós... como um projeto da nossa vida, mas apenas um acidente nesse percurso. Mas quando nós pecamos, quando nós erramos, o que acontece com o nosso coração? hum. Eu preciso ir para Jesus. Eu não consigo ficar longe de Jesus. Posso todas as coisas, Eu aquele que me preciso... Eu fortalece. preciso ir em Jesus porque eu não posso ficar longe dele, eu preciso ir para ele. Como diz a Bíblia, né? Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece, cara. Quando a gente precisa de Cristo e tá com uma necessidade, a gente sabe que ele nos ajuda. E só a pessoa conhece isso porque passou pela experiência. Uhum. Então a gente, quando fala de Cristo, não é porque a gente tá falando da boca pra fora, é isso que as pessoas não entendem, né? Uhum. A gente fala porque a gente já teve uma experiência com Cristo e por isso que a gente fala, desabafa. Cara, eu não pude, eu não consegui. Mas de repente eu orei e, cara, abriu. Deus abriu meus olhos, abriu minha visão, Deus fez um milagre. Uhum. E essa experiência que as pessoas precisam ter, é esse enchimento que Cristo pode encher esse vazio que busca, sabe? Quem busca vai conseguir encontrar essa metanoia que Deus pode encher esse vazio. É porque assim, quando nós falamos sobre evangelho e falamos sobre o cristianismo, muitas vezes, cara, as pessoas têm uma ideia equivocada, elas presumem que conhecem o evangelho, Uhum. elas presumem que sabem o que é o evangelho, e muitas vezes elas não sabem o que é o evangelho, elas não conhecem o Tem evangelho. muitas pessoas que já nasceram em lares cristãos. Muitas pessoas que já nasceram, que presumem que por estarem na igreja, elas acreditam que conhecem o evangelho. E já tem a salvação. Tem Não é bem isso, Tem né? uma frase do Mark Driscoll que ele fala bem assim, é uma frase muito forte. Ele fala bem assim: eu posso ter nascido na igreja, eu posso ter me casado na igreja, eu posso ter criado meus filhos na igreja, eu posso ter morrido na igreja e acordar, e quando eu morrer, eu acordar no inferno. Uhum. Porque eu estive apenas na igreja e não em Cristo. Caraca, isso é fato, velho. Eu estive apenas na igreja e não em Cristo, porque nós acreditamos que estar apenas na igreja. A igreja tem um papel fundamental e importante para a nossa vida de transformação à imagem de Jesus. Uhum. Da comunidade, de participar. Então, eu não sou a favor dos desigrejados, não. Eu acho que nós precisamos congregar, nós precisamos ter uma vida de comunidade, mas A gente vai usar. a igreja não salva. A gente vai usar aquela palavra. Não devemos andar como zumbis dentro da igreja. Uhum. Você entendeu? Essa palavra a gente vai usar de novo. Porque muitas pessoas, elas andam e têm essa vida como uns zumbis até dentro da igreja. Isso é errado. Aham. Elas precisam realmente conhecer quem é Cristo, como você mencionou. É. Esse é o grande erro das pessoas. Elas conhecem a igreja. Uhum. Elas conhecem o líder tal, o pastor tal, o padre tal, sei lá. Mas elas precisam conhecer quem que é o dono de tudo isso. É porque assim, ó, quando nós falamos sobre evangelho, as pessoas confundem evangelho, porque o que é Com o igreja. evangelho? O que é o evangelho? O Aham. evangelho é a boa notícia, uma boa nova. E as pessoas confundem a boa notícia com um bom conselho, Ou E- bom comportamento, né? que se transformará em bom comportamento, Ok. um bom conselho, Sim, entende? sim, Então sim. assim, eu busco bons conselhos para ter um bom comportamento. Entende? Aham, Dentro da sim. igreja. Então, assim, eu estou apenas tendo uma reforma ali moral, apenas estética, aparente, e eu busco na Bíblia, busco na igreja apenas bons conselhos, apenas como eu vou fazer para ser aceito, como eu vou fazer para ter uma bênção, Para agradar as pessoas, como eu vou melhorar. fazer para agradar as pessoas. E quando nós olhamos para o Evangelho diz que a palavra, ou o que Jesus vem propor para nós, é que é uma boa notícia. Uma boa notícia do quê?
É uma boa notícia sobre um fato, não é sobre o que eu tenho que fazer, mas é sobre um fato que foi feito por nós. Sim. Uma notícia sobre um fato que já foi realizado em meu favor e em seu favor. Aham. Qual fato foi esse? Que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. Aham. Que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Sim. Então Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Então quando nós olhamos para a boa notícia, é a boa notícia de que nós fomos salvos do perigo. Nós fomos salvos da ira vindoura, nós fomos salvos do pecado, nós fomos salvos, e isso é o que preenche o nosso coração, o Sim. Evangelho de Deus. Sim. Então, nós encontramos no Evangelho. Aham. É no Evangelho, é nessa boa notícia, é nessa mensagem, nesse fato de que Deus morreu por nós. Aham. Nesse fato de que Deus deu a sua vida em Jesus Cristo por nós. E isso é suficiente para que nós possamos ter uma vida que glorifique a Deus. Isso O que as Evangelho é pessoas suficiente. Isso que as pessoas precisam entender. É. É crer nesse evangelho, não na igreja, não que a pessoa, o que eu vejo também, muita gente elas buscam Deus nesse tempo, né? Nesses tempos atuais, as pessoas estão buscando muito Deus por benefícios. Vamos supor, um exemplo, eu tô sem dinheiro, tô sem carro, não tenho uma esposa e tal, e eu tô precisando de Uhum. Deus me ajudar. Aham. E aquelas acabam entrando, orando, Deus me ajuda. Aí Deus ajuda. Aí Deus entra assim. Só que elas não acabam conhecendo o verdadeiro evangelho. Aí o que acontece? Quando a gente pede para Deus nos ajudar, Deus automaticamente vai ajudar. Aí você pede isso, pede aquilo, aí Deus ajuda, e no final da história você acaba largando Deus, porque Uhum. Deus te abençoou, mas você acaba não entendendo o É. verdadeiro evangelho, ou quem foi o verdadeiro Cristo, ou quem foi o Deus que te abençoou. Você apenas usa Deus como um chaveirinho. Ah, tô precisando, vamos lá, sabe? Vamos lá orar, vamos lá pedir para Deus. Esse problema atual que a gente tá vendo muito dentro das igrejas hoje, né? Infelizmente, isso é um fato, sabe? Infelizmente, as pessoas têm usado Deus, né? Deus apenas como um meio para um fim. Exato. Então, Deus não é o fim, não é o telos, o meu propósito último, a minha meta última. Deus não é o final de tudo aquilo que eu desejo, mas ele é apenas um meio. Então, eu busco por meio de Deus para alcançar aquilo que eu quero. Uhum. Então, eu uso Deus como uma escada. Eu acredito, né? Deus não se cabe a isso, né? Sim, Mas é um modo... a mente da pessoa é condicionada a isso. Eu estou utilizando, ou eu estou indo à igreja, ou estou indo a Deus para alcançar algo que eu preciso, para alcançar algo que eu quero. Deus é um pai que é dadivador, que ele gosta de abençoar, que ele tem prazer em doar, que ele tem prazer em abençoar, sim. Sim. Ele é um pai amoroso, ele é um pai que gosta de dar dádivas aos seus filhos, mas muito mais do que abençoar os seus filhos, ele quer ser aquele que os seus filhos mais amam. Aham. Tem um pastor amigo que ele conta uma história bem legal, que o pastor Jurandir, e ele fala que quando ele viajava muito, o trabalho dele exigia ele viajar bastante, e ele tem 2 filhos. E quando ele voltava da viagem, quando os filhos eram menores, quando ele voltava da viagem, os filhos corriam para ele e quando chegavam perto dele, corria para as mãos dele, porque Sim. ele sempre era meio que quase que obrigado, né, a trazer um presente depois de uma viagem lá de uma semana, 15 dias, ele tinha que trazer um presentinho para os filhos, né? Sim. Então os filhos vinham correndo para saber o que o pai havia trazido para eles de presente. Aham. E eles ficavam ansiosos para a vinda do pai, para que soubessem, né, o que Sim. eles iriam ganhar. Sim. O que o pai tá trazendo? O que o pai chegou? O pai buzinou lá na frente. O que ele tá trazendo para nós? Aham. E isso ocorreu por muito tempo, e ele falou assim que isso, né, passava porque ele gostava de abençoar os seus filhos, gostava de ir ali, de presentear os seus filhos. Sim. Mas ele começou a perceber que quando os seus filhos começaram a amadurecer, a crescer, E a ter entender as coisas. a entender as coisas, quando ele chegava no portão de casa, depois de uma viagem Com os longa, presentes. com os presentes, os filhos vinham e corriam para
Abraçá-lo. para abraçar o pai. Eles queriam o pai, não os presentes. Não queriam mais os presentes, porque a maturidade, eles teve um avanço na sua maturidade, eles Exato. cresceram, eles começaram a entender que mais valioso do que os presentes é a presença do pai. Amém. Mais valioso do que ganhar presentes é ter o pai em casa. Exato. Porque o pai voltou, o pai tá em casa. Sim. E se o pai tá em casa, tudo agora é possível, porque o pai tá em casa. Amém. Então eu não olho mais a presença, ou eu não vejo mais a Deus como aquele que vai me dar e vai me prover e vai porque eu preciso. Então eu uso Deus, vou apenas nas mãos de Deus, o que Deus tem para me dar. Mas quando nós crescemos em maturidade, quando nós avançamos em um relacionamento com Deus, nós começamos a entender que o pai está em casa. Só queremos viver da presença. Ele é a pessoa mais importante das nossas vidas. Então não busquem mais os presentes e busquem a presença de Deus. É isso aí, é isso aí. Cara, e isso é muito bíblico, sabe, mano? Aham. Quando nós... Cara, desculpa, eu acho que eu tô falando muito. Não, pode falar, fica à vontade. Você queria ficar 2 horas, agora vai ter que aguentar. Isso é muito legal, cara, porque assim, isso é muito bíblico. Porque quando nós olhamos para a Bíblia, Lucas 15 conta a história de 2 filhos. Sim. Nós traduzimos a história do filho, dessa história, como a história do filho pródigo. Aham, Mas essa história, Jesus começa dizendo que o pai tinha 2 filhos. aham. Então é a história de 2 filhos, não apenas do filho pródigo. Porque nós olhamos um erro nosso, como pregadores, como igreja, como ali pessoas que estão lendo as escrituras, já condicionar nossa mente para o filho pródigo. Aham. Aquele que foi embora, que gastou todas as coisas, que acabou com as coisas do pai, que pediu a herança do pai quando o pai ainda estava vivo, mas que Deus restaurou a presença dele em casa, lhe deu o anel, lhe Sim. deu, sabe, uau, Deus está restaurando os filhos mais novos e tudo mais, e o filho pródigo. Mas e o filho mais velho também, né? Porque ele tá ali na história também. Sim. Então, quando nós olhamos para essa parábola, nós vemos que Jesus está contando a história de 2 filhos. Sim. Que 2 filhos que estão em casa, Aham. na presença do pai, mas que os 2 estão apenas presentes fisicamente, porque o coração já estava longe. Exato. Um foi embora. Pegou todas as coisas e foi embora. Só que ele se arrependeu, né? Se depois. arrependeu e voltou. Ok. Mas ele gastou tudo. Nós não podemos também relativizar isso, porque ele gastou todas as coisas do pai. Certo. Ele virou as costas pro pai. Aham. Ele Errou, né? exigiu a herança de um pai vivo. Ele errou, mas ele foi ainda... ele caiu em si. Ele foi humilde Ele caiu em si. admitir o pecado, o erro, né? É a metanoia. Ele caiu em si. Exato. Ele estava lá comendo com os porcos, ou alimentando os porcos, ou desejando, né? A Bíblia fala que ele desejava comer, mas ele cai em si e ele volta. Mas esse foi embora. Esse se afastou. Ele é um Deserdeiro. Exatamente. Ele foi embora. Ok. Abandonou o pai. E nós temos em casa alguém que está em casa, mas que não está perto do pai. Esse filho mais velho é o zumbi que a gente É um filho zumbi. Boa. Agora nós temos o filho pródigo e o filho zumbi. Que não entendeu na história. Que não entendeu que ele está ali perto do pai e ele é apenas um moralista. Sim. Ele é apenas um cara que está querendo fazer as coisas para ser aceito. Eu tô aqui e o senhor nunca me deu um bezerro para comer com os meus irmãos. Nem é para comer com o pai. Né? Nem é pra comer com o pai, é pra comer com os meus amigos, porque eu tô aqui, eu te sirvo há tanto tempo. Você já viu essas pessoas que chegam às vezes, cara, eu tô aqui, Deus, eu tô aqui, e eu dou o dízimo, e eu sirvo, eu tô te pedindo faz 10 anos. E eu não sei por que eu tô passando por isso, porque não sei o quê, não sei o que. Cara, é a fala de um filho que não entendeu a presença do pai. Uma verdadeira ignorância do zumbi, né? É uma ignorância, que elas não conseguem entender a verdade e acabam colocando uma mentira na cabeça, mas acham que essa mentira é verdade, só que é uma mentira. E elas acabam morrendo nessa mentira, né? Esse é o fato que a gente consegue ver as pessoas de hoje em dia. É totalmente distorcido, né? Sem uma clareza da verdade. Sim. Porque elas estão ali escondidas, enganadas, elas estão totalmente escondidas ali atrás do seu orgulho, da sua arrogância, cegas em si mesmo, da sua prepotência, muitas vezes.
Mas são duas pessoas. O Tim Keller, ele fala que esses dois filhos, ele é o moralista religioso e o outro filho é o relativista da irreligião, o irreligioso, aquele que vai embora. E os dois, nenhum estão entendendo a verdadeira presença do Pai. Aham. Nenhum dos dois estão desfrutando de fato da presença do Pai. Sim, Nenhum dos dois estão de fato entendendo que o Pai está em casa, que o Pai está ali, que o Pai está totalmente doador, é gracioso. sim, Quando o filho mais velho ou o filho mais novo volta, o Pai está lá na porteira esperando o filho mais novo voltar. E sim. quando ele volta, o Pai está ali entregue, corre em direção a ele. E o filho quer se justificar. Cara, Aham. é a figura de Deus. Sim, Deus é um Deus que é pai, que cuida de nós, isso é que está, fato. que está nos cuidando, que é gracioso. E nós estamos muitas vezes como o filho moralista que está dentro, que não entendeu nada do que é o evangelho, não entendeu a presença do Pai, é um crítico porque ele fica olhando para os outros e apontando o dedo, ele Ele- ele não tem consciência de que ele também foi salvo pela graça. Porque essa é a grande dificuldade do moralista, é entender que ele foi salvo pela graça, que não tinha nada de bom nele. Sim, Não existe nada de bom em mim, não existia nada de bom em você para nós nos acharmos melhores e superiores ao outro. E é isso que esse filho está fazendo. Ele está se sim. achando, por ele não ter ido embora, ele se acha superior ao outro filho. Mas não, ao irmão, né? Mas não é sobre isso. É graça, cara. Eles não É um entenderam. favor imerecido. Paulo, quando vai falar sobre isso, ele fala: olha, todos nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Efésios no capítulo 2. Aham. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Sim. Mas pela graça vocês são salvos. Amém. Pela misericórdia de Deus, ele nos encontrou. Pela graça vocês são salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não Amém. pelas obras, Sim. para que vocês se gloriam, mas é pela graça de Deus. Então, a salvação não é pelos nossos méritos, não é pelo quão bom nós somos, não é pelos o quão bonzinho nós somos, o quão bom nós somos, porque a graça destrói o orgulho humano. A graça destrói a soberba humana. Sim. Porque se fosse depender de Deus, pela justiça de Deus, ele condenaria todos nós. Assim, se Mas não Deus, fosse a se não graça, fosse né? a graça de Deus, Deus agiu com graça pela minha vida, pela sua vida e por todos aqueles que são encontrados por Jesus Cristo. Amém. Mano, eu queria fazer outra pergunta. Tem duas perguntas aqui, mas eu vou usar uma para as pessoas conseguirem entender, as pessoas conseguirem ter uma arma na mão. Eu quero falar sobre isso porque as pessoas elas meio que hoje em dia elas estão andando desarmadas, sabe? E hoje, falando espiritualmente, você tem que andar armado. Você sempre não pode esperar uma brecha. Você não pode esperar que o diabo venha te atingir. Você sempre tem que andar armado, senão você acaba sendo morto, né? Uhum. Pelas astúcias que o diabo lança na nossa vida. Queria falar como destravar as nossas lutas diárias estrategicamente, sem perder, olha, presta atenção, sem perder o propósito de Deus que tem conosco. Ou seja, a gente já estamos tendo vários problemas nas nossas vidas e Deus tem um propósito na nossa vida. A gente não pode perder esse propósito de Deus na nossa vida, só que a gente está vivendo vários problemas. E esses problemas, eles acabam tirando muita carga nossa, entendeu? Uhum. Como lutar? Como destravar essas lutas? Como lutar estrategicamente? Como estar armado e não estar desarmado, entendeu? Uhum. Porque as pessoas não entendem que hoje em dia elas pensam que andar carnalmente, estar em qualquer lugar, estando no restaurante ou em casa, tendo uma vida comum, né? Esse é o grande erro que as pessoas pensam, vou ter uma vida comum. Mas elas não colocam uma vida comum com Deus, elas querem ter aquela vida comum. Ou seja, Uhum. Deus ele existe, mas Deus é apenas uma cereja do bolo ali, você né? entendeu? Eu Aham. só quero viver a vida. Esse é o grande problema. Só que muitas pessoas elas estão dentro desse propósito que Deus
tem na vida delas, só que elas não acabam entendendo que elas têm que estar sempre armadas. Porque em Efésios 6 diz que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, é contra as hostes espirituais, Uhum, né? uhum, Contra os principados desses séculos, ou seja, não é contra o Jefinho que eu vou brigar, mas é contra o diabo que pode usar o Jefinho, como Deus me usa, o diabo pode usar o Jefinho ou o fulano, né? Exemplos. Então, como poder destravar essas lutas diárias? Porque as uhum, pessoas estão tendo essas aflições e elas não sabem, não entendem como lutar para destravar elas, porque uhum, acabam perdendo a sua essência ou elas acabam não entendendo esse foco, muitas das vezes por causa de atitudes delas, ou de uma uhum, ação que ela fez e não tinha que ter feito, uhum, ou uma ação que ela não tinha que ter feito e fez, você entendeu? uhum, uhum. E ela acaba entrando numa guerra espiritual que nunca acaba, Aham. você entendeu? Olha, um dos problemas, mano, dessa dificuldade Aham. do crente, né, do ser humano e tudo mais, para vencer essas batalhas, para estar atento, é algo que tem entrado e que já, né, faz parte da nossa vida, é uma visão secular. Uhum. Então, a maioria dos crentes são seculares. Uhum. Eles têm uma vida totalmente desconectada com Deus. E pensam que estão conectadas. Esse é o grande É, ó do Borogodó, né? Que exatamente. Então, ela... assim, eles vivem de segunda a sábado uma vida totalmente desconectada com Deus. Mas aí no domingo, eu vou pra igreja. Eu vou usar aquela veste, né? Que pra Deus e tal. Isso vira um costume, uma doutrina, né? Então, por ter essa mente dicotomizada, porque nós separamos, né, o secular, o sagrado, o santo e o profano. Então, nós não temos a consciência de que Cristo é o Senhor das nossas vidas. Uhum. Então, quando nós temos essa consciência de que Cristo é o Senhor, tem um termo teológico que diz que nós vivemos em coriam Deo, Uhum. diante da face de Deus, todos os dias. Cara, quando eu me levanto, quando eu estou no trânsito, Sim. quando eu estou no trânsito, quando eu estou no meu trabalho, quando eu estou aqui no podcast, quando eu estou vendo, em todo momento, eu estou diante da face de Deus. Uhum. Eu estou diante de Deus. Então, nada é secular na vida do crente. Uhum. Tudo é santo, tudo é sagrado, tudo pertence a Deus, tudo é dele, porque ele é o Kyrios, ele é o Senhor da minha vida. Uhum. Então, se ele é o Senhor da minha vida, agora tudo, ele toca em todas as áreas da minha vida. E isso se dá no meio do discipulado. Isso se dá no discipulado com Ou Cristo. seja, no processo a gente consegue destravar, ou depois do processo, vamos supor, muitas pessoas elas não conhecem como destravar a guerra que vem depois do processo, né? Porque elas, muitas vezes, porque não entenderam também a palavra, não Uhum, entenderam o evangelho, que uhum, existe um inimigo também que age contra a vida dela, que uhum, acaba querendo tirar a pessoa da presença de Deus, e a pessoa pensa que não é Deus que está tocando, e muitas vezes não é o diabo, né, que está tocando a pessoa, tirando da presença de Deus, pelas atitudes e ações, por alguns temas que o diabo lança no meio da, uhum. da, da, da vida da pessoa. Então, para destravar esses atos, é necessário a gente orar, jejuar, buscar a Deus, ler a Bíblia, Uhum. né? Então, era nisso que eu ia chegar. Ah, Porque assim, quando nós estamos tô falando sobre. antecipando então. Exatamente, porque, cara, por isso, porque assim, nós temos uma vida secular. Aham, A minha vida de segunda a sábado é uma vida que eu não tenho esse relacionamento com Deus, na aham, leitura bíblica, aham. na oração. Eu não tenho um tempo de meditação nas escrituras. Eu não tenho um tempo de me, sabe, De me consagrar, né? de ter uma consagração e de ter um tempo, sabe, onde eu vou me maravilhar nele, Uhum. sabe, onde eu vou colocar os meus olhos nele durante toda a minha semana. E nós esperamos que o domingo, o culto à noite, resolva tudo. A gente pensa que um domingo ele se transforma num milagre para nossas vidas, né? E aí, assim, a galera se torna daí no zumbi, porque daí ele fica de culto em culto. Sabe qual que é o problema? Porque assim.
ele acredita que ele vai no culto e ele pega uma pílula, desculpa, Ok. uma pílula lá, Aham. e aquela pílula vai sustentar, vai dar ou uma injeção de ânimo ali na veia, Aham. e ele agora vai, uau, agora eu tô pra mais uma semana. E aí ele começa a segunda, a terça, a quarta, já era. Já era, já não tá mais. Por quê? Porque ele tá vivendo do domingo à noite, do culto da comunidade. Aham. O culto da comunidade, ele é importante, mas ele não transforma essa relação com Jesus. Uhum. Porque a relação com Jesus é diária. Exato. É todos os dias. Sim. É o acordar, é no meu relacionamento com os meus filhos, com a minha esposa, é ter uma leitura bíblica, é ter o meu tempo de oração, é ter o meu tempo de meditar nas escrituras, é tempo de me maravilhar em Jesus, é tempo de, sabe, durante a minha semana. Porque se eu viver apenas de domingo, eu vou viver apenas de domingo em domingo, de culto em culto, sabe, buscando preencher aí o vazio de novo no culto, usando o culto como o ídolo do meu coração, como aquele que preenche a minha vida para eu viver. Mas o evangelho não é essa proposta. O evangelho é que nós somos chamados ao discipulado. Uhum. Para o caminhar com Jesus. É o ser aquele talmidim, aquele que caminha com Jesus e aprende com o mestre. Aham. Eu agora estou num caminhar de aprendizado com o mestre. E como que você aprende com o mestre? Como que você ouve o mestre? Jesus tinha, no seu relacionamento, né? Jesus tinha lá as multidões que estavam ali em volta de Jesus para receber as bênçãos de Jesus, para receber os milagres, para receber tudo aquilo que uma palavra de Jesus, eram Uhum. as multidões. Sim. Jesus tinha um outro grupo que era os 12, que agora já fazia parte de Do um plano. movimento mais íntimo de Jesus, de um relacionamento mais íntimo de Jesus, Uhum. que já eram os discípulos. Jesus exige dos discípulos algumas coisas que ele não exige da multidão. Sim. Jesus chama os discípulos a fazer algumas coisas que ele não chama da multidão, porque a multidão ela está ali em volta, ela não, quando aperta o negócio, ela não tá junto, ela só quer os benefícios. Mas ainda dos 12, Jesus ainda tinha 3, Uhum. que eram aqueles que caminhavam um pouco mais perto ainda de Jesus. Sim. Que era o Pedro, Tiago e João, que estava lá todas as vezes que Jesus, olha, gente, eu vou orar e tem um negócio que vai acontecer, ou para umas paradas um pouco mais pesadas, Jesus chamava esses 3 caras que iam junto com ele. Aham. Então, assim, era num nível mais perto ainda de relacionamento, íntimo, mais né? íntimo ainda. Um pouco mais íntimo, ainda tinha ali Pedro e João. Ainda Jesus, sabe, falava um pouco mais com Pedro, até pelo fato de Pedro ser um pouco mais sanguíneo, estar mais explosivo. Então Jesus tinha um acesso um pouco, falava mais com Pedro. Mas ainda assim tinha um outro cara, que era João, Uhum. que esse debruçava e deitava sobre o peito de Jesus. Uhum. E ele ouvia as batidas do coração do mestre. Cara, imagina. Aham. Você sentar do lado de Jesus, se debruçar em Jesus, seu amigo, cara. Acho É que um amigo tão íntimo que você pode ali se debruçar sobre o seu peito, ouvir o seu coração, saber como você tá, ouvir as suas angústias, ouvir aquilo que te afetou no seu trabalho, ouvir as dores, ouvir as alegrias, ouvir as tristezas, ouvir as angústias, mas estar junto. E esse é o lugar que Jesus nos chama a caminhar. eu me invejo de João, cara. É. Me invejo, juro pra você. Mas é um lugar que Jesus nos chama, e esse é um lugar que nós vamos avançando e progredindo para um dia nós estarmos assim como João, de se debruçar ao peito de Jesus e Uhum. ouvir a batida do coração de Jesus, e de Uhum. ter esse relacionamento tão íntimo com Jesus a esse ponto. Então, nós caminhamos muitas vezes, a grande maioria, ou o grande movimento evangélico hoje, onde que você acredita que eles estão? Os discípulos? A igreja evangélica Ah. hoje, brasileira, eles estão muito mais com a multidão.
Ah, ok, sim, sim. Entende? Sim. Eles estão muito mais Numa era no que eles. campo, ali no, Naquilo que eles querem viver, né? no campo ali da multidão, cara, porque Ok, eles querem ali os benefícios de Jesus, eles querem quando Jesus faz o milagre do pão lá, multiplica o pão, pá, eles estão juntos e tudo ok, mais, mas aí depois, um dia eles estão gritando Hosana, no outro dia eles estão gritando crucifica, num dia eles estão juntos, no outro dia eles estão negando, ok, mas Jesus está nos chamando para esse relacionamento mais íntimo. É certo. Paulo olhando para tudo que ele viveu, olhando para tudo aquilo que ele era. Uhum. Cara, pensa em um currículo de Paulo. Paulo, quando vai falar lá no Filipenses, no capítulo 3, ele fala: Olha, eu sou fariseu dos fariseus, eu tenho circuncidado, eu sou um exímio, é, alguém que cumpriu a lei de forma perfeita, estive aos pés de Gamaliel. Sabe, eu tenho meu currículo. Não era pecado que Paulo estava dizendo, era currículo do bom, sabe? Ele era um Sim. bom cara, assim, top one Aham. do negócio. Sim. Mas quando ele vai dizer sobre o seu relacionamento com Deus ou com Jesus, ele vai falar assim: Eu considero tudo isso como esterco Aham. para poder ser encontrado em Jesus e ser achado nele. Amém. Para poder ter uma vida de que quando olhar para mim, não veja mais eu, Sim. Vê mas veja Cristo. Cristo em mim. Sim. Para que quando as minhas ações não seja mais o Jefinho agindo, mas seja a ação de Cristo através da minha vida. Estado em Jefinho. Mas que Nossa. quando as pessoas vierem até mim, quando cortarem as minhas veias, o que saia seja Cristo. Amém. O que saia seja Cristo. E é isso que Paulo, com o seu currículo moral Nos ensina. incrível, nos ensina que a forma de nós crescermos e vencer as batalhas, vencer todas as dificuldades da vida, é nos aprofundar em conhecer a Jesus. É nos aprofundar em ter um relacionamento com Jesus. Uhum. É nos aprofundar e nos deleitar no Evangelho de Jesus. É nos deleitar e crescer nesse lugar de satisfação em Jesus. Cara, Jesus é a única pedra firme. Amém. Todos os outros terrenos são areia movediça. Aham, isso é fato. Jesus é a única pedra Isso firme. é fato, mano. E todos os outros terrenos são areia movediça, não tem como se manter em pé nesses outros lugares, só Jesus. Então, como vencemos? Eu poderia dar 3 passos, 3 regras, Aham. a vida de Moisés, a vida. Jesus. Aham. Nós precisamos de Jesus. Nós precisamos olhar para Jesus e ter Jesus como nosso. Que os nossos olhos brilhem quando nós falarmos de Jesus. Sim. Nós precisamos de que quando nós nos levantarmos, o nosso primeiro pensamento seja Jesus. Aham. Nós precisamos viver uma vida para a glória de Jesus. Nós precisamos servir as pessoas que estão ao nosso lado para que Jesus seja revelado a elas. Aham. Para que quando elas olharem para nós, elas vejam Jesus em nós. Então, nós podemos. Como vencer? Como ser Jesus? Mas Jesus. Então, para destravar todas as nossas batalhas e para ter um armamento atrás da gente, para a gente conseguir ganhar essa guerra diária, Entre em um discipulado com Jesus. é só Jesus. Entre em um discipulado com Jesus. Mas devemos orar, jejuar, porque as pessoas pensam, não, ter Jesus é ter Jesus, né? Porque eu acho que muitas pessoas não têm o conhecimento de, para você ter Jesus você deve orar, para você ter Jesus você deve jejuar, para você ter Jesus você deve buscar ele, né? Não, mas sim, quando eu digo Jesus, onde que eu vou encontrar Jesus? Aham. Onde que nós encontramos Jesus? Onde que nós nos tornamos a cada dia mais parecido com Jesus? É na oração. É na oração, no nosso quarto, fechar o quarto, pedir para Deus, cara, vem Deus, eu preciso de você. Ter uma intimidade diferenciada, né, com porque Cristo. olha, quando o salmista vai falar sobre idolatria, Uhum. e ele vai falar que os ídolos que Israel adorava, eles se tornavam cada vez mais parecido com os ídolos. Uhum. Então, eles tinham olhos, mas eles não viam, tinham mãos, mas não sentiam, Sim. e eles se tornavam parecidos com aquilo que eles adoravam. Então, isso é uma verdade.
É um princípio para nossa vida. Então, eu me torno parecido com aquilo que eu adoro. Sim. Ok? Então, eu me torno parecido com aquilo que eu adoro. Então, quanto mais eu entro em um lugar de adoração a Jesus, Mais parecido vai ficar mais Jesus. parecido com Jesus eu me torno. Amém. Então, quanto mais eu entro nesse lugar de intimidade, de oração, de renúncia, como você disse sobre o jejum, que é É um ato, né? é uma disciplina espiritual onde Exato. O que o jejum está dizendo? Ele está dizendo assim, olha, eu abro mão de tudo. Uhum, O que é importante para a existência humana? uhum. O alimento. Certo. A água é o fundamental para nós ter saúde e vida. O alimento e a água, né? O Nos pão sacia a carne, que né? nos sacia a carne, que nos Sim. mantém vivos, a Sim. água, o alimento. Com o jejum, nós estamos renunciando e nós estamos dizendo assim, olha, Eu quero mais de ti, por exemplo, né? Eu preciso eu de ti. posso ficar sem um alimento, Ah. mas eu não posso ficar sem Jesus. Uau. Eu posso Boa. ficar sem beber água. Eu posso ficar sem comer, mas eu não posso ficar sem Jesus. Minha água e meu alimento é Jesus. A mi- Uau. É a palavra, velho. Pô, exatamente. Então, que assim, cara, o benção. meu alimento, a minha água, aquele que sacia a minha sede, é Jesus. É isso que nós estamos dizendo quando nós estamos jejuando. E quando nós estamos orando, nós estamos indo para esse lugar de fechar a porta do nosso quarto e ter um lugar onde nós estamos dizendo assim: olha, Jesus. Eu estou aqui, eu estou abrindo as janelas do meu coração, abrindo a minha alma, e o Senhor pode fazer aquilo que o Senhor quiser. É a verdadeira parábola da samaritana, né? Uhum, aham, O Jesus foi e falou: me dá da sua água, eu preciso beber. E ela falou: quem é aham. você? É profeta. E daí, de repente, Jesus fala: vou tentar falar no modo, no abravaria, numa palavra de hoje em dia, se Uhum, fosse Jesus falando com ela, uhum, ok? uhum. Ele iria falar: cara, você tá tomando essa água, você vai ficar com sede, ok? E essa Uhum. mulher: não, essa água eu posso tomar, nunca vou ficar com sede. Não, você vai ficar com sede, você pode tomar agora, daqui a tempo você vai tomar. Mas enquanto você beber de mim, você nunca mais vai ficar com sede. Então Jesus já estava demonstrando: ele era a água, ele era o alimento. Aham. Você pode viver, você pode viver sem isso, mas sem mim, É, você não é. consegue E viver. nesse texto aí, é uma figura muito clara da religião, sabe? Quando ele tá falando Exato, sobre o poço, exato. olha, da água aí que você tira, Aham. você vai precisar voltar nela várias vezes. Uau, sim. Entende? E é isso que a religião faz. A religião, O religião, costume, né, diário que você deve fazer, né? ela nos obriga a ser dependentes. Essa A mulher, doutrina, ela estava exato. dependente dessa água. Então é isso que Jesus está dizendo. Olha, você vai tomar dessa água hoje, amanhã você vai ter Vou sede, votar. você vai precisar voltar, Sim, e você vai ser totalmente retroalimentado disso, mas que é uma busca sem fim. Você sim, nunca vai estar saciada de verdade. sim. Na religião, nas religiões do mundo, você nunca vai encontrar satisfação de verdade. Uhum. Agora, Jesus está dizendo, agora a água que eu lhe Vem der, provar aqui. a água que eu estou oferecendo a você, e Jesus fala para ela algo, Ah, Jesus fala assim, se conhecesse o dom de Deus. caraca. Às vezes eu acho que nós não conhecemos o dom de Deus. Por isso que Aham. nós buscamos ainda a água. Material, né? Ainda nós buscamos a nossa satisfação nessas coisas. Sim, Mas se nós conhecêssemos o dom de Deus e aquele a quem nós está oferecendo a água da vida para nós entregaríamos tudo. exato, Abriríamos mão de tudo. exato. E iríamos em direção a essa A gente não água. consegue ver mais ninguém fazendo isso. De fato, que não existe mais ninguém. E aí é o grande texto lá do Salmos, que o salmista está comparando a corça, que assim como a corça anseia pela água. Então eu acho que nós precisamos ter essa sede por essa Essa água, vontade de buscar essa água. de que eu vou em direção a ele.
E essa água você só encontra Eu em não Cristo. vou cavar outros poços. Eu não vou cavar outros poços Amém. que é poços que não me satisfazem, que é poços que não conseguem me dar alívio para minha dor, não conseguem satisfazer a minha alma, não me levam para perto de Deus, não me levam para me ter um relacionamento de fato com Deus. Esses poços, Jeremias vai dizer que são poços que não retêm água, Sim. são rotos, né? Que não são quebrados. Que são meio secos, né? Eles não são suficientes, Ah, mas o que Jesus está nos oferecendo água é vivente. água viva. Caraca. É água viva, é Benção. água que satisfaz e que nos leva para a vida eterna. Depois que você tomou essa água, você ficou com sede mais? Não, Nunca mais? não, nunca mais, cara, porque Jesus é aquele que satisfaz a minha vida. Amém. Então, às vezes a gente começa sabe? A pecar ou a pensar. Você começa a pensar e aí você pensa e aí você fala assim. E aí você começa. Eu acho engraçado o salmista no Salmo 73. É um salmo que nos fala muito sobre isso, sabe? Que o salmista ele começa a olhar em volta. Aham. E ele começa a ver os ímpios prosperando. Aham. E ele começa a entrar em crise. Sim. Porque ele começa a ver os ímpios prosperando materialmente, fisicamente, ele começa a entrar em crise. Ele fala assim, como assim esses caras têm tudo isso? Aham. Né? Contextualizando. Ele fala assim, não, mas como assim esses caras têm tudo isso? Como assim esses caras são abençoados? Sendo que que estou aqui servindo a Deus? Como assim? E aí ele fala assim, até o dia que eu entrei no santo, ou no templo do Senhor. Sim. Então eu vi o fim deles, e aí ele também começa a perceber que essas coisas materiais, elas são passageiras. Certo. Essa água que Jesus nos dá é muito mais, é água para a vida eterna. Não é passageira, é Não é eterna. passageira, é uma água que vai nos levar e nos conduzir para uma vida que é muito além dessa que nós estamos vendo com os nossos olhos. Amém. Né? Então, às vezes a gente começa, meu Deus, Jesus, mas daí você lembra, eu tenho um Salvador, eu tenho Jesus, Amém. eu tenho aquele que é a rocha firme, eu tenho aquele que satisfaz a minha sede, eu tenho a pérola de grande valor, Amém. né? Então vamos parar de viver como zumbis e vamos entregar a nossa vida para Cristo. Pega esse conselho de Jefinho. Eu acho que é exatamente isso. Nem como o zumbi, pensando lá na parábola do filho pródigo, né? Nem como o filho zumbi, moralista, que está dentro da casa e que não tem o pai, e nem como o filho relativista, que vai embora, que vira as costas pro pai, que decepciona o pai. Nós temos um irmão, que é o irmão mais velho. Nós não seguimos nem o irmão mais novo e nem o irmão mais velho da parábola. Sim. Nós temos um irmão mais velho para seguir. O irmão é único, né? Que não existe outro irmão que a gente possa ter, né? Que um dia foi o unigênito, mas que quando ele morre na cruz por nossos pecados, mas que ao terceiro dia ele ressuscita, ele traz agora não mais como primogênito, mas agora ele é unigênito. Amém. Ele é o primeiro de muitos irmãos. Amém. O primeiro de muitos irmãos. Então agora nós temos para quem olhar, nós temos uma referência que é o nosso irmão perfeito. Perfeito em tudo que fez. Amém. Perfeito em tudo que é. E que se ele deu a sua vida e morreu por nós, pelos nossos pecados, ele também vai nos salvar com a sua vida. Também vai nos restaurar com a sua vida. Amém. Jefinho, muito obrigado aí pelo convite. Te agradeço de coração por ter aceitado. Você que legal, é uma cara. Uma bênção. conversa muito boa. Que Deus venha te abençoar grandemente, mano, naquilo que você faz, no seu ministério, na sua vida pessoal, familiar. Deus te abençoe, mano. Se você quiser mandar um salve aí pra galera, fica à vontade. Se você quer falar, comentar mais algo, fica à vontade, velho. Eu só queria dizer que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Creia no evangelho, coloque a sua vida no evangelho. Coloque a sua vida em Jesus Cristo. Coloque a sua vida no Salvador, que é o próprio Jesus. Ele deu a sua vida por nós. Ele morreu aquilo que nós deveríamos morrer. Ele deu a sua vida por mim e por você. É a boa notícia de que nós fomos salvos. E essa salvação está disponível para mim e para você. Então creia no evangelho. Deposita sua fé em Jesus
Jesus Cristo, porque Ele é a rocha firme das nossas vidas. Ele é a água que sacia a nossa sede. Amém. Ele é a rocha viva que mantém os nossos pés seguros. Ele é a água, Ele é o alimento que nos mantém vivos. Jesus. Jesus é aquele que mantém-nos de pé e que sacia todas os nossos desejos e tudo aquilo que está no nosso coração. Busque a Jesus, derrame a sua vida a Jesus, entregue a sua vida a Jesus, porque só em Jesus você encontra satisfação para a sua vida. Deus abençoe a sua vida. Homer, Isso muito é obrigado. fato. Isso é Isso é fato. fato. Isso é fato. Deus Amém. abençoe, mano. Muito obrigado pelo mano. convite. Foi um Obrigado. prazer enorme Obrigado. estar aqui nessa... Podemos repetir. Vamos sim, Amém. vai ser bênção. Gente, obrigado por assistirem. Comentem, se inscrevam aí para ajudar o nosso trabalho. Curtem a nossa página e compartilham aí para umas 10 pessoas, tá? Deus abençoe. Até a próxima. Valeu, Falou. tchau, tchau. Deus abençoe. Obrigado, mano.